paramos no livro 7, na página 92. Estudamos até a Guerra dos 100 Anos, contextualizando aí para vocês o período que nós estamos estudando agora. Vamos estudar o ano 1339. Nesse período está ocorrendo a Guerra dos 100 Anos e também a peste negra. Mas a Guerra dos 100 Anos é uma das coisas que mais vai influenciar diretamente vamos dizer, na vida dos anabatistas, porque ela vai dividir o reino católico. O reino católico ele é formado do que eles chamam do Sacro Império Romano Germânico, né? Ou seja, que seria o reino de Deus de Apocalipse 20. Era o que a Igreja Católica pregava, né? Apocalipse 20 estava se cumprindo, Jesus estava reinando na terra através da Igreja. A Igreja Católica é que tinha a responsabilidade de estabelecer o reino de Jesus aqui na terra. Nós sabemos que essa interpretação está errada. O reino de Jesus, o reino justo, é um reino futuro e envolve diretamente Israel. O reino de Apocalipse 20 é o mesmo reino prometido no Antigo Testamento, através principalmente de Isaías. Mas Ezequiel também fala muito no reino do Messias aqui na terra. A Igreja Católica diz que não, diz que Israel perdeu todos os direitos ao reino e agora tudo está com a Igreja. Mas nós sabemos que essa interpretação está errada. Bom, mas essa Guerra dos 100 Anos dividiu esse reino católico, porque o reino católico, o Sacro Império Romano Germânico, ele tinha sede na França e formava diversos países da Europa. Não formava a Inglaterra, formava França, Alemanha, Itália, claro, né? A Espanha e Portugal, nesse período, estão divididos. Eles eram espanhóis, faziam parte do Sacro Império Romano Germânico, só que os muçulmanos tinham tomado aquela região. Ou seja, o reino milenar, né, dos católicos tinha parte que tinha sido tomado pelos pagãos, porque os muçulmanos são pagãos, né? A própria cidade de Jerusalém eles perderam. Então esse reino de Jesus, do Jesus católico, está uma furada tremenda. Mas por que vai influenciar? Quando dividir o reino católico, a Inglaterra fica de um lado e a França, que era sede do Sacro Império Romano Germânico, fica de outro lado. Então o Papa ele tem que apoiar alguém. E quem é que o Papa vai apoiar? Bom, ele é obrigado a apoiar a França, que é, vamos dizer, o Sacro Império Romano Germânico tem sede na França. Então, ele, teoricamente, ele fica contra a Inglaterra. Então, nesse período, o catolicismo romano lá na Inglaterra vai enfraquecer. Nós veremos nas décadas seguintes que, inclusive, vai se destacar, por conta disso, um anabatista que ele vai se tornar professor de Oxford. E o Papa vai tentar matar ele em vida, não vai conseguir. E depois que ele morre e que, vamos dizer, o novo rei da Inglaterra é simpático ao Papa, a Guerra dos 100 Anos, vamos dizer, já está praticamente no fim, aí o Papa consegue autorização para exumar o corpo dele, queimar e jogar as cinzas no rio, para você ver o ódio que ele tinha dos anabatistas. Então a Guerra dos 100 Anos, que é esse período que nós estamos estudando agora, é um período que ele vai dividir o reino católico. E os problemas que a Europa está passando, né? O período da peste, né? A peste que ela, vamos dizer, vai gerar também um grande problema de mortandade, logo fome na Europa, e também a grande fome, que foi de 1315 a 1322, nós vamos estudar agora 1339, mas os efeitos daquela grande fome ainda atingem a Europa, porque ficou uma pobreza muito grande. E o pior momento desse, eu contei para vocês, é aquela possessão demoníaca generalizada que eu mostrei a vocês, que eles chamam de dançomania. Mas as pessoas andavam de cidade em cidade, né, fazendo peregrinações para igrejas católicas,
e gritando para livrar elas do demônio. Estavam possessas mesmo. Pessoas caíam, quebravam o braço e continuavam andando. Tinham pessoas que morriam de fadiga. Uma possessão demoníaca generalizada. Isso aconteceu em toda a Europa. As pessoas minimizam e chamam de dançomania. Mas eu mostrei os textos da história lá para vocês. Na verdade, eram possessões demoníacas. Bom, agora vamos então ao ano 1339, o item 64, que diz os católicos místicos da Renânia. Foi um movimento dentro da ordem dos inquisidores, chamados dominicanos. Lembre-se que os dominicanos eram os matadores. Eles e os franciscanos eram os matadores. Eram eles que chegavam com autorização para prender, torturar e até matar os anabatistas. E eu sempre digo para vocês que esse negócio de você jogar uma pessoa numa fogueira, tortura e morte, isso não é humano. Isso aí é coisa mesmo ligada à religião do mal. Então esses homens eram possessos mesmo. Não dá para pensar num ser humano normal ficar torturando e jogando pessoas na fogueira. Então, isso não é normal. O comentário prossegue. Os líderes foram os místicos Meister Eckhart, Jonathan Tauler e Henrique Suson. Faziam uso da obra mística católica de Dionísio Areopagita, escrita próximo do ano 600 da era cristã. Eu já tinha falado sobre essa obra para vocês. É uma obra gnóstica mesmo. Eu tenho falado para vocês também que o gnosticismo ele está dentro do catolicismo e ele também está dentro das igrejas protestantes e das igrejas reformadas. Dentro do catolicismo, eu falei para vocês, isso é óbvio, o purgatório e a invocação ao mundo dos mortos eram doutrinas gnósticas, porque era uma prática pagã, o gnosticismo praticava o paganismo. Então, ainda nos dias de Constantino, o gnosticismo já colocou essas doutrinas no catolicismo. E eu falei para vocês também de artes, e repito, que você pode ver lá na Igreja Católica, aquela Pietà, que é talvez a escultura mais famosa do mundo, feita por Michelangelo, está lá Jesus morto no colo de Maria. Qual Maria? As pessoas pensam, Maria, mãe de Jesus. Não, mas você olha, Jesus está ali com 33 anos morto. Olha para o rosto da Maria. Não é uma mulher de 50, 53 anos, é uma mulher de 20, 25 anos. Por quê? Essa é uma mensagem gnóstica. Os gnósticos diziam que Jesus tinha uma companheira feminina, né? Esposa, mulher, amante, o que fosse, que seria Maria Madalena. Isso era pregado pelos gnósticos lá nos anos 200, 300, isso é sabido. Essa mensagem foi colocada dentro do catolicismo. Outra mensagem está lá também na escultura, né, na Capela Sistina, você tem a criação de Adão. Tudo bem, você olha para a mão de Deus tocando a mão de Adão, mas olha para o braço esquerdo de Deus, que ele está abraçado com uma mulher, e a mão esquerda de Deus é a mão de um bruxo. Por quê? Porque os gnósticos diziam que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau. Então todo esse misticismo está dentro do catolicismo. Essa obra é uma obra, né, desse Dionísio, é uma obra gnóstica mesmo, que pega todo aquele misticismo grego, romano, do paganismo antigo. Não? Então, o que eu sempre digo para vocês, o gnosticismo, ele está vivo hoje aonde? Você pode, hoje é tudo fácil, faz uma pesquisa rápida na internet, você acha, a maçonaria é gnóstica. Onde você tiver a maçonaria, né, o que a maçonaria prega? Que existe um Deus que está acima de todos os outros deuses. Então, o cristão que entra para a maçonaria, o indivíduo que se diz cristão, ele vai ter que honrar um Deus acima do Deus da Bíblia. E esse é um princípio maçônico, porque é um princípio gnóstico, porque o gnosticismo diz que o Deus da Bíblia, o Deus que criou Adão, o Deus que nós chamamos de Yahvé, o Deus de Israel, né, eles dizem que aquele Deus é um Deus mau. E dizem que Jesus veio para substituir, né, para desfazer
as obras daquele Deus mau do Antigo Testamento. É uma mensagem horrível, mas isso é o gnosticismo. Então, esse aqui é mais um exemplo que dentro do catolicismo era normal o gnosticismo, até hoje. Quando nós chegarmos nos dias atuais, eu vou contar para vocês a história, mas você pode pesquisar na internet que você acha fácil. O auditório católico em formato de serpente. Pode pesquisar na internet que você vai achar. As pessoas que entram no auditório, eles entram na boca de uma serpente. Você se vê entrando na boca de uma serpente. E quando você entra, você vê ao fundo as duas presas da serpente e o Papa se apresenta ali no meio. Ou seja, ele é a voz da serpente nesse mundo. Essa é uma mensagem gnóstica. Por quê? Os gnósticos diziam que aquele Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau, ele não queria que Adão e Eva alcançassem o conhecimento. E a serpente estava ajudando Adão e Eva a alcançar o conhecimento. E o Deus do Antigo Testamento atrapalhou a obra da serpente. Então, a serpente, na visão gnóstica, ela é boa. Ela quer trazer conhecimento, ela quer trazer gnose para o homem. Por isso que o auditório deles é em formato de serpente. Você pode pesquisar na internet, você vai achar fácil. Auditório católico em formato de serpente. Você vai ver lá, vai ter imagens, tem na internet, se quiser eu mando para vocês, o Papa sentado lá entre as presas da serpente. E se você conseguir imagem que dê um zoom lá atrás do trono do Papa, entre as presas da serpente, você vai ver uma imagem de Jesus crucificado e do lado, assim como que uma serpente tragando a cabeça dele. Você pode ver qualquer coisa. Depois, no final da aula, eu vou colocar lá no grupo essas imagens para vocês verem. Então, esse gnosticismo aqui, vamos dizer, era comum. Eu comento mais abaixo, né? Eram praticantes do paganismo, como é comum a todos os que acreditam em purgatório e fazem invocação ao mundo dos mortos. É claro que essa religião católica, essa prática, irmãos, ela é inaceitável. Nós não podemos dizer que essa igreja de Roma era a igreja de Jesus. Se nós dissermos isso, nós estamos dizendo que é normal essa prática de invocar o mundo dos mortos. Isso é inaceitável.